Eu esqueci o mais importante, né? Que é a chave da moto. Ai, ai. Direto isso acontece. Lembra de câmera, gravador de voz. Deve ter uns 2 meses, né? Que eu não faço vídeo. E o motivo é que eu tava jogando Elder Scrolls Online. E hoje, né? Não é que eu não estou jogando. Hoje deu um bug lá, que a Steam apagou meu jogo totalmente. Por algum motivo limpou a pasta do jogo. Procurei saber, um monte de gente teve problemas semelhantes. Agora eu tô tendo que reinstalar 90 GB, 10 horas. Perdi meu sábado todinho de jogo. Aí eu aproveitei, né, pra fazer um vídeo. Vou colocar meu óculos escuro, né, porque o sol não tá brincadeira. Já tá no final do inverno. Já tá esquentando pra caramba. Hoje eu vou subir pela Mata Fria e descer em Lagoa. Um trajeto que eu nunca fiz. Já fui, né, em Lagoa muitas vezes, na Mata Fria muitas vezes, mas há uma conexão entre os dois que eu sei onde entra, mas eu nunca passei. Aproveitar e fazer hoje. Pensando, né, num lugar que eu nunca fui. Tá difícil, porque agora eu já fui em tantos lugares. Isso me desmotivou um pouco, né? Outra coisa que me desmotivou é que eu voltei a ter prazer em jogar. Finalmente um jogo me reconquistou. Jogo assim espetacular. Melhor MMORPG que eu já joguei. Onde tudo é divertido. É divertido jogar em grupo, é divertido jogar sozinho. Um jogo muito bem feito, com reais objetivos, né? Mas isso me fez não fazer vídeo por muito tempo. E o que me animou a fazer hoje é, né, que mexendo em outras coisas, né, olhando no meu e-mail e tudo mais, eu vi que uma quantidade muito grande de pessoas se inscreveu no canal, mesmo com parado, né, não tendo vídeo nenhum. Assim, muito grande, né, porque pra mim é tipo assim, uma pessoa um dia sim, um dia não. Umas 15 pessoas por mês se inscreveram no canal. Dezenas de visualizações. E eu acho que isso não é nada, né, pra quem tem grandes canais e tal. Mas pra quem achava que ninguém nunca ia ver um vídeo sequer meu, eu fiquei até surpreso. Como assim que as pessoas receberam, né, os vídeos, sendo que eu coloco o mínimo de esforço neles, né? Eu filmo, coloco o áudio junto com o vídeo e faço o upload, né? Eu só tenho o mesmo trabalho, né, de esperar, de reassistir o vídeo, né, de fazer a viagem. Mas são coisas assim prazerosas, né? Eu não realmente ponho trabalho de fato, né, em nenhum vídeo. E mesmo assim teve uma recepção razoável, uma recepção muito mais positiva do que eu esperava. Aí eu pensei, quer saber? Já que hoje eu não tenho nada assim específico para fazer, vou fazer um outro vídeo de motovlog. A moto também estava muito parada. Esses 2 meses ela ficou praticamente parada. Veículos ficar parado demais também dá problema, né? A bateria, por exemplo.
É bom dar uma recarregada na bateria, dar uma esquentada no motor. Eu sou meio paranoico com bateria. Apesar de que realmente 2 meses parado é muita coisa. Uma moto pode descarregar mesmo 2 meses. Na verdade é até arriscado. A moto só não arriou a bateria porque é uma bateria muito nova, né? A moto foi comprada ano passado. Nova assim, entre aspas, né? Porque também eu não sei quanto tempo dura uma bateria dessa. A minha moto antiga, né? Que ligava no kick, não tinha partida elétrica e só usava a bateria para seta e buzina. Aí ela tinha uma bateria que era praticamente infinita, né? Agora a moto com partida elétrica tem essa desvantagem, né? Apesar do conforto da partida elétrica compensar a desvantagem de longe. Tava vendo um vídeo, né, agora no YouTube, de um policial falando sobre por que você nunca deve falar com a polícia. Sobre como que mais de 80% dos casos sequer vão a júri. Porque as pessoas elas se auto-incriminam ao falar com a polícia. Ele, né, que foi policial a vida toda e agora estava estudando advocacia, né? Tava dizendo sobre o porquê que o conselho dos advogados, né, aos clientes de nunca falarem com a polícia é sempre útil, porque a polícia ela pode usar qualquer coisa que você falar contra você no tribunal. Mas é óbvio, né, ele também falou que ele, né, enquanto policial, ele já conhecia, né, os criminosos, já aquelas figurinhas carimbadas, né, o típico criminoso. Então ele não colocava ninguém inocente atrás das grades, né? Ele agia com boa fé, tentando sempre colocar somente criminosos. E depois de mais de décadas, né, mexendo com isso, ele sabia identificar, né, as pessoas problemáticas, né, das pessoas inocentes. E mais de uma vez ele deixava a pessoa embora porque ele sabia que a pessoa era inocente. Era óbvio demais que a pessoa era inocente, né? Mas quando ele chegava a levar a pessoa para ser entrevistada, para delegacia, né? Que ele chamava de entrevista, né? Ao invés de interrogatório. Ele falou que ele já tinha quase certeza que a pessoa era culpada. Ele só ainda não tinha como provar. E a pessoa, né? Ela, numa conversa, através das mínimas falhas involuntárias, a pessoa se entregava. Depois de 3, 4 horas de conversa, a pessoa se cansava e começava a entregar muitos detalhes que depois, se o caso fosse a júri, era muito fácil convencer o júri de que a pessoa era culpada. E ele falou que também que ninguém é inocente, no sentido de que obviamente que há pessoas boas que tentam, né, sempre estar dentro da lei. O vídeo, né, era de um americano, né, então ele fala que só nos Estados Unidos tem mais de 10 mil crimes federais possíveis. Com certeza no Brasil também deve ter. A gente às vezes fala, né, sobre como nossa Constituição e nosso Código Penal é completo, mas por completo quer dizer que basicamente tudo que você faz pode ser um crime. Então, se um policial quiser realmente colocar uma pessoa na cadeia, qualquer pessoa, ele sempre vai conseguir. Porque é impossível você viver hoje em dia sem cometer algum crime. Você vai estar sempre cometendo algum crime, porque as minúsculas coisas
A velocidade com que você anda no asfalto, na maior parte do tempo, é acima da lei. Todo mundo anda com velocidade acima da lei o tempo todo. Então, tudo que você faz, se um policial for atrás de você e começar a vigiar seu comportamento, ele vai encontrar uma infinidade de crimes. E ele sempre vai conseguir te pegar de alguma forma. É por isso que ele fala o mínimo de contato possível. Só que também, né, os policiais, eles agem de boa fé. Eles também são pessoas comuns, que eles fazem coisas comuns. Os mesmos crimes que as pessoas comuns cometem, os policiais também cometem, porque é impossível você viver seguindo milhares e milhares de leis que são as coisinhas mais mínimas e idiotas, né? Ele deu vários exemplos sobre lá nos Estados Unidos, era um crime federal, era possuir lagostas menores de determinado tamanho, e que diversas pessoas já foram pegas em aeroportos e tal. Às vezes a pessoa nunca pegou uma lagosta na vida, achou uma lagosta em algum lugar, pegou a lagosta para comer em casa, só que de repente, por algum motivo, ela teve que passar em algum lugar onde a bagagem dela ia ser revistada, o policial achou a lagosta, e aí ela se viu respondendo por um crime. Só porque talvez ela achou a lagosta morta no chão, sei lá, por algum motivo ela pegou a lagosta na mão, saiu carregando a lagosta, e aí se algum policial em algum momento achar ela com aquela lagosta, que foi a primeira vez lagosta que a pessoa achou na vida, pegou na mão, ela já estava cometendo um crime. É um exemplo, né, de como você pode cometer crimes sem agir de má fé e sem gerar nenhum tipo de vítima ou problema. E é por isso que ele enquanto policial falava: nunca fale com policiais. Tudo que você falar pode e será usado, né, contra você no tribunal, porque os policiais, eles conhecem milhares de crimes de cabeça. Tudo que você falar, ele pode ali colocar como se você tivesse cometido um crime. Ele deu exemplo, né, de uma atleta, né, que aconteceu nas últimas Olimpíadas, que ela falou, né, que não usou esteroides para competir. E você usar esteroides, você é punido enquanto atleta, mas não é crime em si mesmo usar esteroides. O cara que vendeu os esteroides para ela foi para cadeia por 4 meses. Ela foi para cadeia por 6 meses. Não por ter usado esteroide, mas por ter mentido para a polícia. No que ela falou que não usou esteroide, depois ficou comprovado que ela usou, ela respondeu pelo crime de perjúrio, ou sei lá, algo do tipo assim. Eu não sei, né? No Brasil talvez funcione diferente, mas ele estava dando exemplos dos Estados Unidos. Eu não sei se aqui no Brasil porque eu acho que uma pessoa ela tem que ter o direito de se defender de todas as formas. E você mentir é uma forma legítima de se defender. E pra mim, falam que você ficar calado, como é que fala? Omitir é diferente de mentir. Não é. Se você está omitindo ou mentindo é a mesma coisa. A única diferença é que ao mentir você tenta desviar a atenção da pessoa, né? Mas quando você está omitindo, a pessoa sabe que você está mentindo. Ou pelo menos sabe que você fez algo de errado que você está escondendo. Então, se a pessoa te pergunta algo, você não responde, assim, óbvio que depende da situação. Às vezes você não responde porque você não deve satisfação para a pessoa, né? Mas se você deve satisfação para a pessoa, e a pessoa te perguntou, se a sua mãe te perguntou se você fez algo de errado e você ficou calado, é óbvio que você fez algo de errado. Por exemplo, né, se a sua namorada perguntou se você traiu ela e você ficou calado, né? Porque você sabe que se você falar a verdade só vai piorar a situação. Mas enfim. Então eu acho que mentir ou ficar calado deveria ser encarado da mesma forma. E deveria. Uma coisa não pode ser mais punida que a outra, né? Mentir e omitir pra mim é a mesma coisa. Mas é óbvio que através da mentira, né? Mentira, né? Existe a mentira defensiva, né? Quando você mente porque tá numa situação difícil, que essa mentira é totalmente involuntária, você faz isso por uma questão de sobrevivência e nenhuma pessoa deveria ser punida por isso.
E é lógico que também existe aquela mentira agressiva, né? Aquela mentira onde você pega uma pessoa que está cuidando da vida dela, que não tem nada a ver com você, aí você fala algo para aquela pessoa para induzir aquela pessoa a cometer um erro, né? Essa é uma mentira ativa, né? Poderíamos dizer. Aí sim, essa mentira tem que ser punida, né? Todo tipo de fraude, né, é uma mentira dessa forma. Você induz a pessoa a erro de propósito, né, para o seu ganho próprio. Você não está se defendendo, você está atacando alguém com uma mentira. Então essa mentira, ela é bem diferente de omissão. Aí se você tivesse ficado calado, você teria salvo, né, a pessoa de grandes prejuízos e problemas. Por outro lado, se a pessoa falar a verdade, ela tem a pena reduzida também. Ele deu um exemplo, pelo menos, de alguns estados dos Estados Unidos, onde se você admitir a sua culpa e colaborar com a polícia, você pode receber reduções de 1/3, quase metade da sua pena, por não ter dado trabalho, né? Por ter resolvido o problema colaborando com as autoridades e falando a verdade desde o princípio. Aí eu já não sei como é que funciona no Brasil. Interessante que dá pra achar tudo no YouTube hoje em dia. Deu exemplo também de pessoas, né, que eram até inocentes e foram acusadas e ficaram muitos anos na cadeia por causa de confissões que elas fizeram, que elas foram induzidas a confessar, não através de violência nem nada, mas porque elas eram estúpidas. Ele usa a palavra bem clara mesmo, elas eram estúpidas, tinham uma inteligência baixa. E os policiais, eles fazem isso por décadas, eles conhecem o ser humano de trás para frente, eles sabem como interrogar uma pessoa. Então eles te levam na conversa e você cai. Ele deu um exemplo lá de um estuprador que ele pegou, que ele começou a conversar de mulher com o cara, assim, conversa de homem para homem, como se eles fossem amigos mesmo. E aí o cara começou a falar, né, da mulher que ele tinha estuprado, de como ela era bonita, de como que ele não conseguiu se segurar e tal, que ele teve que agir daquela forma. E pronto, o cara confessou tudinho, gravado em vídeo. O cara descreveu o estupro que ele cometeu na frente da câmera, porque o cara foi levando ele na conversa, conversando com ele como se fosse um amigo dele e tal. Porque as pessoas são estúpidas. O cara que ele já comete um crime, que ele sabe que ele vai sofrer uma punição severa, ele não tem uma inteligência alta. Existem, né, criminosos inteligentíssimos, né, principalmente nas posições de liderança. Tem com certeza aí criminosos, né, de terno e gravata dentro de escritórios, que ninguém nem desconfia nenhum crime que eles cometeram. Os mais inteligentes, eles não são pegos, ou eles nunca cometem crimes violentos. Eles ganham uma vantagem aqui, uma vantagem ali, conseguem. Eles poderíamos chamar que eles são lawful evil, né? Eles são pessoas más, mas eles fazem tudo dentro da lei, eles argumentam dentro da lei, mesmo todo mundo sabendo que eles são completos canalhas, né? E a lei não deveria permitir esse tipo de coisa, né? Como é ridículo, né, você pensar que uma pessoa pode ser má dentro da lei, né? Mas enfim. Teve um caso lá, foi até também um caso de estupro, onde um cara lá que era um morador de rua com problemas mentais, e o cara confessou detalhes assim do crime que ele cometeu, e depois a evidência de DNA mostrou que ele era inocente, né, depois de anos. Não sei como, né, que esse DNA ficou aí depois de anos, mas enfim, evidências mostrou que o cara era inocente depois de anos. E tá lá tudo escrito, a confissão do cara, em detalhes. Porque o cara era deficiente mental e o policial foi enrolando ele na conversa, e o cara foi falando várias coisas que foram caindo como se ele fosse culpado, né? Mas são exceções, né?
Falou que nenhum policial jamais tenta botar um inocente na cadeia e acontece, às vezes, o policial ele acreditou realmente que o cara era um criminoso, né? Com certeza ele tá ali para pegar o culpado, então qualquer evidência de culpa o policial vai atrás com total ferocidade e ele vai tentar deixar a pessoa mais sem saída possível. E não foi intencional que o policial chegou à conclusão de que o cara era, né, o criminoso, afinal o cara confessou, mas pode acontecer. E se uma pessoa chega a precisar de um advogado, as chances são muito grandes de que ela é uma pessoa com uma inteligência mais baixa que o normal, que se envolveu em alguma atividade extremamente perigosa e que, se ela for conversar com a polícia, ela vai se dar mal, porque ela vai falar o que ela não deveria falar e ela vai se entregar. Então, se você for culpado, não fale com a polícia. Se você for inocente, não fale com a polícia da mesma forma, porque tudo que você falar, né, vai ser interpretado como crime, ou talvez você vai contar alguma coisa que você nem acha que é crime, mas o policial vai saber que é crime porque ele está nessa profissão há muitos anos, né, e ele conhece lá o Código Penal e tal. Ou vai ignorar o que você fala, né? Todo mundo conhece policial na vida real. Os policiais, eles têm que fazer vista grossa o tempo todo, porque senão, né, todo mundo vai pra cadeia. De tão... É igual aquele, vamos supor, na escola, né? Todo aluno, nenhum aluno é 100% santo. Mas quando você sabe que um aluno é excessivamente pernicioso para o ambiente, às vezes você vai pegar no pé dele de coisas que você não pegaria no pé com outro aluno, né? Porque é o que você tem naquele momento, né, para trazer ele. E com essa questão, né, de educação para todos, que nenhuma criança pode ficar fora da escola, o trabalho do professor ele ficou, de certa forma, um pouco semelhante ao do policial, porque você tem que lidar justamente, né, com pessoas que são do contra, né, que não queriam estar ali, que realmente não estão ali para colaborar com a sociedade de nenhuma forma, e estão ali somente para dificultar. E analisando pelo quão estressante pode ser o trabalho de um professor, eu imagino o quão estressante pode ser o trabalho de um policial. Um professor ele tem que mexer, vamos supor, 5% dos alunos são difíceis, né? Agora o policial, 100% das pessoas que ele mexe são difíceis. 100% das pessoas que ele tem que lidar são do tipo antissocial. E é por isso que eu não culpo o policial quando ele age, né, com violência ou alguma ação que chega a matar um criminoso, porque ele tem uma pressão psicológica sobre ele muito maior do que a maioria das outras profissões. E igual que você trabalha no escritório, você está sob uma pressão psicológica, você vai escrever um monte de besteira no papel, coisa que você nem vai perceber, ou está de saco cheio, você vai cometer vários erros. O que você faz? Você rasga a folha e escreve de novo no outro dia, talvez no dia seguinte você está calmo, aí você consegue fazer tudo calculado, tudo da forma correta e vai resolver. O policial não, se ele estiver num dia sob pressão e ele agir no impulso, ele não tem como começar de novo, ele não tem como jogar o papel fora e reescrever. Se ele der uma porretada num bandido, a porretada ficou lá pro dia seguinte também, né? Ou se ele arrancar sangue numa pessoa, a pessoa vai estar com a ferida no dia seguinte. Então, toda profissão, a pessoa está sujeita a cometer erros. Só que algumas profissões, lógico que também a pessoa faz a papelada errada, se aquela papelada chegar no final do processo errado, aquela pessoa está fodida, né? Porque depois, para consertar uma documentação errada, é por isso que... Mas, tipo assim, você pode cometer um erro momentâneo e corrigir logo em seguida, né? Um policial não, ele não pode cometer um erro momentâneo e corrigir logo em seguida. Um tiro que ele der no local errado, aquele tiro vai ficar para sempre naquele local errado, e ele vai estar sob situações de extremo estresse, extrema pressão, e o erro que ele cometer, ele não tem como voltar atrás. Então é completamente covarde, assim, as pessoas filmando policial e depois e geralmente a gente que não trabalha, a gente que nunca teve pressão na vida, gente inútil para a sociedade, é o tipo de gente que quer
julgar, né, o trabalho de outra pessoa, sendo que essas pessoas não colaboram com nada. Então, não tem como, né, realmente você julgar o trabalho de um policial, uma profissão extremamente sob pressão em relação a lidando com o pior que a sociedade tem a oferecer. Imagina no ser humano mais mal que você conseguir imaginar, é um policial que vai ter que lidar com ele. Eu jamais serviria para esse tipo de profissão, porque procuro evitar o conflito o máximo possível. Ai, ai. É bom pra saúde mental dar uma volta. É lamentável, né? Esses bugs. A gente compra um jogo, né, em dólar pela Steam, sai bem mais caro. Aí justamente no sábado acontece uma palhaçada dessa. Tem que ficar esperando o jogo rebaixar todo novamente. Se eu não me engano é aqui que vira. Eu já fui um pouco aí, até em um vídeo meu, eu entrei... Será que é aqui mesmo? Ah, enfim, é bom se perder também. Não, tem nada a ver. Os vídeos mais interessantes são aqueles que eu acabo me perdendo. Se bem que o ruim de se perder é que eu não consigo mais falar mais nada, não consigo raciocinar mais nada. Eu só fico prestando atenção no que está ao meu redor, né? Mas muitas vezes os vídeos mais interessantes é aqueles que a gente se perde e que surgem caminhos novos. Ah, é aqui, ó. Talvez eu errei o caminho. Vim pra cá, andei um tantão. Depois eu voltei. Depois eu descobri que se eu continuasse indo reto, eu ia sair lá em Lagoa. Aí hoje eu quero ver então o caminho completo. Aqui é a região de Alto Lagoa. Aí a gente vai descer, né? Já tá no alto da Mata Frio. O inverno acabou mesmo aqui na Mata Fria não tá frio. Pelo menos não nesse horário, né? Pouco depois de meio-dia. A gente já tá começo de agosto. Não lembro agora ao certo exatamente o dia, né? Que é do mês. Mas o vídeo vai ser upado hoje ou amanhã. O dia que o vídeo for upado, tá no sábado, né? Se for upado no domingo, o vídeo é no dia anterior. Você pagar a internet de 60 mega, só que só tá baixando 10 mega. É complicado. Pra ver vídeo no YouTube tá uma beleza. Fazer downloads rápidos, agora downloads mais demorados. E antes não acontecia isso não. Antes na Steam
a gente sempre tinha a banda máxima. Agora eles fizeram algum tipo de bloqueio, porque eles vendem uma velocidade, mas a verdade é que eles não têm servidor que suporta isso. Eu não gosto muito de reclamar das coisas, porque as pessoas que mais reclamam, elas são sempre as mais burras. Elas não sabem nada como as coisas funcionam. Se você trabalhasse na empresa, igual eu falei, tem gente que reclama de policial. Vamos falar então de gente que reclama da internet. Tá, você reclamador, se você estivesse trabalhando lá, você não ia conseguir fazer melhor. Eu tenho certeza. Porque se você está reclamando, é porque você é mais burro que eles. Se você fosse mais inteligente, você ia estar resolvendo o seu problema, em vez de reclamando para outra pessoa resolver. Então, se você estivesse lá, a internet ia ser pior ainda. As complicações técnicas de qualquer trabalho são infinitas. E, nossa, é tão enjoado. É tão enjoado você achar pessoas para resolver esses problemas também. Porque também eu vi um vídeo sobre QI, né? Aproveitando que eu estava sem poder jogar computador, fui, né, vendo vídeos do YouTube. Eu vendo lá como é que é feito um teste de QI, né? Vamos supor, um teste de QI simples. Você pega lá 100 questões. Questões que envolvam conhecimento abstrato. Aí, suponhamos que dessas pessoas, vamos supor que 80% tem que... Eu tenho que fazer a curva do sino. Agora eu esqueci os números exatos, mas vamos supor, 80% das pessoas tem que estar entre o QI 90 e o QI 110, sendo o QI 100 a média perfeita. Aí vamos supor, quem acertou mais do que os 40, vamos supor, os 40% de pessoas que tiveram acima da média vão ter que estar vão estar entre o QI 100 e 115. E as 40% das pessoas que acertaram abaixo da média vão estar com QI entre 80 e 100. Aí você tira, né, 10% das pessoas para serem gênios dentro daquela amostra, né? Suponhamos que seja uma amostra de 1000 pessoas, mas o ideal é que seja uma amostra muito grande, de muitas milhares de pessoas. Tem testes de QI na internet aí que envolvem milhões de pessoas. São testes muito precisos, porque você compete ali com gente do primeiro mundo, gente de todos os níveis culturais e, enfim. É basicamente isso. Aí o cara lá fala, será que é aqui mesmo? Só subir daqui? Eita, hein? Das ciências sociais e cognitivas, o QI é a única coisa que prevê que você consegue resultados em laboratórios. Que você, por exemplo, você consegue fazer um teste de QI e prever o desempenho de um profissional. Você consegue fazer um teste de QI e prever se aquela pessoa vai ter sucesso ou não na vida. Nossa senhora, buraqueira. Rapaz, eu achei que eu caí agora. Então, se você fala, por exemplo, você estuda ciências humanas ou é psicólogo, alguma coisa, e você fala, por exemplo, que o QI não é confiável, então basicamente você está falando que todo o seu conhecimento naquela área não é confiável, porque o QI é o único conhecimento confiável que se tem até hoje em dia, que é usado há mais de um século e com resultados palpáveis e verificados no mundo real, né? Porque é muito confortável você estudar ciências humanas. Eu fiz pedagogia, eu posso falar a merda que eu quiser. Eu posso, tipo assim, a pessoa fala alguma coisa, não importa se a pessoa está certa ou errada, o que importa é a minha reação diante disso, e eu posso distorcer o que a pessoa fala de infinitas formas. E é isso que as pessoas querem, né? Elas não querem números, elas querem poder ficar numa eterna punhetagem, numa eterna gritação de slogans e propagandas políticas e serem consideradas intelectuais por isso. E é basicamente isso que se tornou, né, as ciências humanas. Aí eu estava falando sobre profissões complexas, né? Vamos supor, com certeza levar a internet na sua casa é algo complexo. Você não consegue, por exemplo, uma pessoa com 10% da população tem um QI abaixo de 80.
o teste ele tem que ser feito de forma onde sempre 10% da população tem teste QI abaixo de 80, porque tem umas porcentagens lá onde a população deve, né, ser inserida, que num gráfico desenha uma figura tipo um sino, é por isso que é chamado de curva do sino. Eu não decorei os números, porque é chato ficar decorando número, né? Mas eu achei muito interessante, o conceito em si é fácil de compreender. É a coisa mais simples do mundo, qualquer pessoa pode desenvolver o próprio teste de QI dela. Aí falam, é baseado na cultura. Teste de QI das mais variadas formas foram feitos dentro de contextos culturais mais variados, e as mesmas pessoas que conseguem teste de QI num tipo de teste conseguem também os melhores testes em outros tipos. Eu acho que eu tô indo pra um lugar que eu não tenho a mínima ideia de onde eu tô indo, pra falar a verdade. Enfim, vou indo pra frente aí, daqui a pouco eu pergunto. Tem gasolina ainda, quando eu ver que a gasolina começar a acabar, eu volto pra trás. Aí tem esse monte de passarinho, que é uns passarinhos grandes. Eu falo que eu vejo ele quando. Não é o que eu tava pensando, não é a siriema, não. É um outro menorzinho. Tem. É muito difícil você achar pessoas com, às vezes, uma inteligência mínima para resolver um problema técnico, né? À medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, com exigência de nível tecnológico cada vez mais alto, vai ficando cada vez mais difícil você encontrar profissionais que vão resolver aquele problema. A média de QI do brasileiro ela é bem baixa, 85. Então, às vezes você se pergunta, né, por que nada funciona nesse país? A resposta é muito simples, porque a gente é burro. A gente não tem inteligência necessária para resolver os problemas. E esse é o problema de todos os países pobres, na verdade. A média de QI deles é sempre muito baixa. E a gente é proibido, né, de discutir isso cientificamente, porque os ditos, né, intelectuais, eles proíbem, né, o discurso científico por causa de propaganda política e coisas do tipo. Estão usando um novo tipo de fertilizante, rapaz. Rapaz, é a mesma coisa se entrar no banheiro público. Então, aí a pessoa fala, eu tô pagando. Se você pagou, é porque alguém te deu dinheiro. E, tipo assim, alguém te deu dinheiro você sendo burro. Então, você não deveria reclamar tanto, né, se você tá dando também dinheiro para pessoas que você não considera tão inteligentes, que não estão resolvendo o seu problema. Nossa senhora, não tô conseguindo nem falar. Caatinga. E eu dei a volta e voltei pro mesmo lugar. Eu conheço aquela lagoa ali. Eu não consegui ir pro Alto Lagoa. Provavelmente eu fui reto onde eu deveria ter virado à esquerda. Lá naquele lugar onde eu falei que eu quase caí. Eu tenho certeza que foi ali. Mas não vamos desistir. Agora que eu já sei, né, pra onde eu tô.
Outra coisa, as pessoas falam, né, que QI não existe. E que a lei federal dos Estados Unidos proibiu você testar o QI de funcionários antes de contratar eles. É proibido por lei nos Estados Unidos. Não sei no Brasil como é que é. Eu vi uns vídeos muito instrutivos hoje. Foi até bom eu ter ficado sem jogar videogame, porque eu aprendi muita coisa. Só que o setor militar dos Estados Unidos, ele é federal, obviamente. E eles fazem testes de QI nos soldados. Um soldado, ele tem que ter pelo menos um QI de 80 para entrar no exército. Do contrário, ele é incapaz de fazer qualquer coisa que o exército precise. Se um soldado ele não tiver pelo menos um QI de 80, ele não vai ser bom nem para obedecer as ordens mais básicas. Vai ser um vegetal, né? Então é interessante isso, que o governo federal, né, americano, proíbe as empresas de julgarem baseado no QI, mas o governo federal ele julga baseado no QI. E concurso público é basicamente um teste de QI, né? Eu fiz muitos concursos públicos na minha vida, eu sempre fico ali entre os 80% melhores. O que bate bem com o meu QI, que geralmente dá um 115. Eu já fiz testes muito diferentes um do outro e sempre dá entre 110 e 120. Eu não sou nenhum gênio não, mas eu consigo resolver muita coisa que eu sei que a maioria das pessoas não consegue resolver. Que é o que eles chamam de inteligência fluida, né? Que é quando você consegue olhar para uma coisa e só de olhar para aquela coisa você já sabe o que você tem que fazer para aquela coisa começar a funcionar como deveria. Com certeza tem gente muito mais inteligente que eu em todo lugar, mas a maior parte é menos inteligente. Às vezes técnicos de informática, né, são tão mal pagos. Geralmente é um trabalho iniciante de um salário mínimo. Mas eu duvido que exista um sequer técnico de informática que não tenha uma inteligência acima da média. O problema é que eles costumam unir dois fatores e um meio que prejudica o outro, né? Que não é só inteligência, a pessoa, eles chamam de inteligência emocional, mas não é inteligência emocional, é um comportamento dominante. Muitas vezes o técnico de informática tem uma mistura, né, de um comportamento introvertido, mesmo ele sendo muito inteligente, ele não consegue, né, atingir posições de comando. Um exemplo. Achei o lugar, tô indo no lugar certo agora. Ó que visão. Eu lembrei do lugar. Eu vim até aqui, até um pouquinho na frente e voltei. Por causa dessa visão, eu lembro do lugar. Agora, como que eu vim parar aqui, sendo que eu esperava virar à direita em outro lugar, eu não sei. Daqui pra frente eu não conheço, né? Mas deve ser a parte mais fácil do caminho, né? Que na principal sai lá em Lagoa. Vamos devagar, porque o dia está muito prazeroso. É uma pena que só existe um sábado por semana, né? Deixa eu ajeitar meu óculos escuro.
Três pontões ali. Uma tortura que eu acho que eles fazem com o professor, né? Quando você vai em palestra de formação de professor, eles jogam a culpa, né, do não aprendizado no aluno 100% no professor, que o professor deve se matar, se sacrificar, fazer 1000 planejamentos e dedicar a vida dele a ensinar um aluno que às vezes não consegue memorizar as vogais. Coitado do aluno, obviamente que quando você fala assim, né, parece que você está menosprezando a dignidade humana. E é nisso que as pessoas se baseiam, né, pra calar qualquer argumento, mas, como eu falei, por que as pessoas compram um computador novo? Porque o antigo não faz certas coisas. Então, o cérebro de certas pessoas não faz certas coisas. Não tá ali o hardware para fazer. É a pura e simples verdade. E isso com tudo. Eu falo incrivelmente bem com uma câmera, mas eu não, por algum motivo, quando eu vou conversar com uma pessoa, as palavras não vêm. Eu não tenho nada a dizer. Aliás, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu não falava nada. Eu ficava só andando de moto e eu falei nos vídeos: olha, eu não tenho nada a dizer, não sei nem pra que eu tô fazendo esses vídeos. Eu não tenho absolutamente nada pra falar. E realmente, quando eu tô conversando com uma pessoa, eu nunca tenho nada pra falar. Nada. Assim, a pessoa tá ali na minha frente. Tem gente que odeia o silêncio, né? Que você tá perto de uma pessoa, ela sempre vai falar algo. E eu, sinceramente, eu não sei de onde que as pessoas arrancam tantas palavras pra falar. Mas é algo que tá no cérebro da pessoa, entende? A pessoa nasceu com aquilo e eu tenho certeza que a minha parte do cérebro responsável pela fala é bem pequena e subdesenvolvida. Eu gaguejo, demoro pra falar, eu falo, penso uma coisa e falo outra totalmente diferente. Eu penso num lugar e falo outro, eu penso numa pessoa e falo de outra. Por isso que tudo no meu trabalho é o máximo possível de coisa escrita. E por incrível que pareça, eu escrevo extremamente rápido. Faço uma redação inteira em questão de minutos, totalmente lida, corrigida, onde você muito dificilmente vai achar uma vírgula fora do lugar. Quando eu estou escrevendo, eu sempre penso mais rápido do que eu consigo escrever e eu sou um excelente digitador. Eu não... É incrível isso, né? Como que... não sei pra que lado que eu vou agora, eu vou pra cá. Eu não conheço uma pessoa que digita mais rápido do que eu. Por mais que as palavras me falhem, né? Por mais que eu não tenha nada pra falar, as letras, quando eu tô digitando, elas vêm numa velocidade absurda, assim, mais rápido. Meus dedos cansam, eu sinto meus dedos pesados, assim, porque eu não dou conta de bater as letras com a mesma velocidade que eu penso nelas. E olha que eu sou um digitador muito rápido, modéstia à parte. Eu digitei minha vida inteira. Eu sei. Quando, por exemplo, eu vou jogar computador, eu coloco minha mão num lugar totalmente diferente. Eu já sei todas as letras ali ao redor. Coloco, né, as skills. Eu boto minha mão, o pessoal joga lá no WASD, né? Eu boto minha mão no meio do teclado. O meu indicador fica no J, pra vocês terem uma ideia. E eu coloco todas as skills, né, dos meus personagens ao redor ali, e com todos os meus dedos eu já sei de qual a letra, né, que cada skill tá, enquanto que a mão direita tá no mouse. Então
como é que eu acho que a parte escrita e a parte falada são em áreas do cérebro totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É por isso que você pode ter uma pessoa que é excelente para falar e ruim para escrever e vice-versa. Não que eu seja também um grande escritor, né? Eu já tentei ser criativo, mas eu sou péssimo em escrita criativa. Eu sou eficiente, né, em escrita técnica. Quando algo precisa ser dito, eu sei falar aquilo de forma precisa e rápida através de palavras. Porque se eu fosse falar, né, verbalmente, mas ia sair muita besteira. Igual eu tenho certeza que sai nesses vídeos, muita besteira que eu falo. Muitas coisas não saem de forma apropriada. Mas a ideia eu passo e eu acredito que eu passo de forma bem clara. Eu só poderia ter mais estilo. Caramba, tá quente pra caramba, bicho, tá doido. Vim de jaqueta achando que ia passar frio. Em agosto ainda costuma dar uns ventinhos frios, né? Aí eu pensei, pô, lá em Lagoa com certeza vai estar frio. É ruim. Lagoa não, mas tá frio. Não, se a gente está descendo, com certeza está indo na direção certa, né? Porque Mata Fria é uma das áreas mais altas da cidade, se não for a mais alta. Essas montanhas, com certeza para lá Itarana, né? Do lado dessas montanhas. Mas eu acho que mais atrás, para mim sair em Lagoa, eu deveria ter virado à esquerda. Eu acho que tendo a entrada à direita mais atrás ali, eu vou sair no meio da estrada que vai para Itarana. O que não é ruim também. Só tem que ficar atento que na próxima entrada eu tenho que virar à esquerda, senão eu vou parar lá em Itarana. Eu acho. Mas meu senso de direção tá muito bom. As primeiras vezes que eu andava de moto, eu não tinha a mínima noção de onde eu tava. Agora parece que eu tenho uma bússola na minha cabeça e eu tenho uma noção mais clara. É porque também conhecendo o caminho, né? Não é que se eu fosse para outro lugar, com certeza eu ia ficar perdido de novo. Mas eu conhecendo o mapa, né, pelo Google Maps, sabendo onde eu passei, com certeza eu sei mais ou menos o que eu fiz dali pra cá. Rapaz, que lugar é esse? Depois de uma meia hora andando de moto, né, a gente começa a doer a coluna, né, no pé das costas, né, na bunda. Aí a gente começa a andar com a bunda arrebitada, né, pro último ossinho parar de doer. Eu já tava esperto já, eu andava sempre encostando a bunda o mínimo possível no cilindro, né? Pra não dar esse problema. Só que aí, depois de muito tempo sem andar de moto, eu
Fiquei muito relaxado. Me esparramei na poltrona, fui quicando nesses buracos. Aí começa a dar um leve incômodo. Caramba. Minha nossa. Bom, acho que agora é melhor virar à direita. Que eu já quero começar a voltar. Fui demais. Minha boca já tá cansada de falar. O maxilar começa a ficar mole. E tem esses palestrantes também, esses palestrantes, né, que eu vejo no YouTube. O pessoal fala lá, você tem 50 minutos pra falar. E pronto, é 50 minutos que o cara ali arrebenta. Pá, 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 pá. Fala 50 minutos. Se falar assim, você tem 2 horas pra falar. É 2 horas que o cara vai falar. E se falar 4 horas, é 4 horas que o cara vai falar. O cara não deixa a peteca cair. E só falando coisas interessantes e variadas. É muito impressionante esses palestrantes. E eles falam dentro do tempo certinho. Igual esse advogado mesmo tava falando. O cara primeiro foi um advogado, depois foi um policial. Eu achei interessante o que o policial falou, justamente porque o policial trabalha com isso, né? O advogado, ele estava falando, né, o que ele tem que falar como advogado. E o policial, ele dando as dicas, né, de como o policial age. Achei muito interessante. Então por isso eu citei mais do que o policial falou. Mas ambos falaram meia hora cada um. E o advogado, ele falava numa velocidade, a velocidade absurda, assim. Falava tão rápido, tão rápido. E em meia hora ele falou tanta coisa. E você via que ele tava correndo, porque o tempo dele era curto. Se você desse 4 horas pra ele falar, ele ia falar, eu tenho certeza. Café dando flores.
É 2 meses também que eu não calibro o pneu, né? Ainda bem que nenhum deles começou a cortar giro, né? Toda vez que um moleque me vê com a câmera na cara, ele começa a cortar giro perto de mim. Acho que isso é sei lá, né? Deve ser um tipo de comunicação entre motovlogueiros, mas eu acho que aqui na roça, né, a gente tem que ser mais educado, polido, né? A gente não somos o tipo de gente que corta giro, não. Aqui é outro nível, um QI mais elevado. A gente usa descarga original e não corta giro. Eu saí num lugar totalmente inesperado. Agora, se eu tô indo pra Lagoa ou voltando de Lagoa, tá difícil saber. Ou a gente chega em Lagoa agora, ou a gente volta de Lagoa. Se chegar em Lagoa, eu só vou voltar pra trás, né? Estamos chegando em Lagoa. Eu vou dar uma voltinha ali dentro, né? Só pra dizer que eu não vim em Lagoa. No último vídeo, né, eu fiz junto com o Edu, né? O Edu tá morando nos Estados Unidos. Arrumou um visto de 6 meses pra ficar lá. Mas ele que já ganhou tanto de dinheiro que já tá pensando em comprar um carro, coisa que ele nunca nem sonhou em comprar no Brasil. Mal começou a trabalhar como marceneiro. Não, às vezes eu vejo, né, muita coisa assim, notícias americanas, de gente reclamando do salário mínimo, da falta de emprego. Tá vendo? Vai um cara lá inteligente, que nem é do país, que arranha na língua, né, mal arranha na língua, e o cara, pouco tempo o cara já tá falando em comprar carro. Os Estados Unidos é um país muito rico, bicho. Você tem que ser muito imbecil pra ser pobre lá. Tem que ser muito ruim mesmo. Você tem que ser um completo fracasso na vida. Eu tenho um emprego efetivo, mas eu acho que qualquer pessoa aí que tá sem rumo na vida, tentar para os Estados Unidos é uma opção muito boa. Agora, né, com Trump na presidência, eu acho que tá mais difícil, né? Mas talvez não. Ainda assim é melhor do que ficar aí rodando desempregado no Brasil. Vou ficar juntando dinheiro por anos para comprar uma CG velha.
acho que todo cara que faz motovlog, ele tem que arrumar uma bateria externa, bicho, melhor coisa. Pra fazer o vídeo completo, num take só, sem trocar bateria, sem esquentar a cabeça. Tô nem lembrando dessa câmera. Eu espero que esteja, né, tudo gravado. Vai que não está, né? Se eu tivesse que passar pelo mesmo caminho de novo que eu passei agora, eu não saberia passar. Eu só sei que eu tava indo, né, pro lugar certo, porque eu sei pelo mapa, né, se eu fosse indo pro lado da esquerda, uma hora eu ia ter que chegar na estrada, né, de Lagoa, ou antes ou depois de Lagoa. Mas infelizmente eu não aprendi muita coisa de novo hoje. Só que pelo menos ainda bem que deu certo, né? Eu não fiquei eternamente perdido, repassando os mesmos lugares e tal. A gente vê muito em filme, né, em desenho animado, as pessoas perdidas, voltando sempre no mesmo lugar, passando no mesmo lugar de novo. Quando a gente joga videogame também a gente faz muito isso. A gente fica perdido num labirinto, fica repassando o mesmo lugar um monte de vezes, fica ficando doido, você não consegue achar o local. A gente pensa, na vida real isso não acontece, né? É porque você não foi longe o suficiente. Se você for andando longe, uma hora você vai ficar tão perdido, tão ausente, né? E porque eu digo longe, é entre aspas, assim, você andar 50 quilômetros longe da área que você está acostumado, já é o suficiente para você ficar totalmente perdido, repassando os mesmos lugares, sem saber para onde você está indo. Às vezes quando você anda num prédio novo, né, já é o suficiente para, pelo menos por alguns minutos. Quem nunca, né, já errou a saída, né, do prédio, foi para uma direção e a saída era para outro lado. Eu faço isso o tempo todo.
Deveria ser proibido quebra-mola em curva. Aqui fosse claro, tem tanto quebra-mola no meio da curva. Como que um quebra-mola vai aumentar a segurança de alguém sendo no meio da curva? De um quebra-mola, se você passar rápido no quebra-mola, as suas rodas vão sair do chão e vai te jogar lá na contramão. Lógico que você souber que tem um quebra-mola ali. É igual aquele quebra-mola, é totalmente invisível, né? Eu sei que ele tá ali por experiência. Agora uma pessoa que nunca vem a Afonso Cláudio andando de moto e tal, tum, toma uma pancada naquele quebra-mola, ela cai no chão e morre. Nunca, né, que um quebra-mola daquele aumenta a segurança. Tem um indo pra São Francisco. A primeira vez que eu vi aquele quebra-mola, ele me pegou de surpresa, me jogou lá na contramão. Se tivesse outro carro vindo, porque de moto você não pode curvar no meio do quebra-mola. Quando você vê um quebra-mola, você tem que passar com as duas rodas retas, né? Você passar de lado no quebra-mola rápido, você vai cair de lado do outro lado, você vai ser jogado de lado, né? Com certeza vai ser um acidente e a chance de você morrer é muito grande. Então no momento que você vê um quebra-mola, rapidinho o cara ajeita a moto e arreta ela. Aí se você estiver no meio da curva e você passar no quebra-mola indo em linha reta, você vai parar na contramão. Ou até pior, né? Eu ainda não estava muito rápido, porque eu já tinha freado para fazer a curva, mas se é um cara aí mais habilidoso, né? Pode ser o cara mais habilidoso do planeta. O cara vai fazer uma curva lá a 100 por hora, ele vai ver o quebra-mola no meio dela, vai arretar a moto e vai rambar e vai sair lá do outro lado, vai sair da contramão, ele vai sair da pista, vai se matar, independente de ter outro carro na contramão ou não. E a função de quebra-mola no meio da curva é só essa, é jogar motoqueiro na contramão. Palavras de reflexão para você. Eu sou um quebra-mola aqui? E não duvido não, porque aqui é Afonso Cláudio, a cidade dos quebra-molas. Aqui tem mais quebra-mola do que qualquer outra coisa. Aqui, ó, a minha casa fica pro lado de cada cidade. Ainda assim, olha o tanto de quebra-mola, hein? Dois. Três aqui. Menos visível, mas tem um ali. Não sei nem mais se eu tenho paciência de andar de carro, porque quebra-mola e carro não combina, né? De moto ainda dá pra você dar uma levantada. Tá, 3 ali, hein? 4 e 5. 2 em seguida. Ali ainda é escola, né? Tem uma desculpa. Tá.
Uma escola tem 2 quebra-mola, um na frente e outro atrás. Mais 4 e 5. Seis quebra-molas. Tem 6 quebra-mola até na minha casa. Pra você ter uma ideia. Não, eu tô errado. Tem 7. Tem mais um aqui. 7 quebra-molas. 7 quebra-molas. E a minha casa, ela fica pro lado de cá da cidade. Ou seja, eu ainda tô a uns meio quilômetro da minha casa até no centro. Tem pelo menos aí, ó. 7 não, 8 quebra-molas. 8 quebra-molas. Rapaz, o que é isso? 8 quebra-molas ali da entradinha da cidade até na minha casa.